Meus irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor em dois textos. 2 Timóteo capítulo 3, verso 16 e 2 de Pedro capítulo 1, verso 19. 2 Timóteo 3, 16 e 17. E 2 Pedro capítulo 1, a partir do verso 19. Nós vamos ler nessa sequência, tá bom? 2 Timóteo 3, pois não, meu querido? Isso, 2 Timóteo 3, 16 e 17 e 2 Pedro 1, 19. Ok? Antes de lermos, vamos orar mais uma vez, pedindo a graça do Senhor sobre nós. Te bendizemos, Senhor, por esta manhã, onde podemos mais uma vez nos aproximar da Tua Palavra, com reverência, com alegria, com zelo, com entendimento dado pelo Teu Santo Espírito, para estudá-la à luz dessa preciosa doutrina, a doutrina das Escrituras, que falam acerca da sua origem, da sua autoridade, mostrando-nos, ó Deus, que esta palavra é preciosa, e a voz do Senhor para nós. Ajuda-nos, pois, ó Deus, e nos dirige, em nome do Senhor Jesus, com gratidão e perdão de nossos pecados, é que oramos. Amém. Amém. Então, 2 Timóteo 3, 16 e 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Amém. Vamos para o segundo texto, segunda epístola de Pedro, capítulo 1, verso 19. Diz assim: temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, quando nós vamos pregar, anunciar a palavra do Senhor, uma das coisas que nós ouvimos geralmente nas orações e no anúncio dessas leituras que precedem a pregação, é alguns pregadores aludirem aos atributos da Escritura. Então, vou dar um exemplo disso. A pessoa vai ler a Bíblia e diz, uma palavra de Deus, a palavra inspirada, então ele já qualifica que é de Deus, tá? A palavra inspirada, inerrante, suficiente, autoritativa, ok? Então, estes anúncios dão-nos conta de como aquele que está aqui para pregar tem acerca da palavra de Deus. E estas verdades, elas são formulações doutrinárias que emanam da própria Escritura, de sorte que fazemos bem quando isto dizemos e reforçamos, para que fique bem fixado na mente do povo de Deus o que de fato a palavra de Deus é. E isso se revela de especial significância. Por quê? Porque primeiramente nós precisamos reforçar aquilo que de fato a palavra de Deus é. Você precisa saber o que a palavra de Deus é. Mas em segundo lugar, porque mesmo sabendo o que a palavra de Deus é, nós vivemos em um mundo que desde o Éden a palavra de Deus tem sido posta em xeque. E não precisa pensar muito e já lembrar aí do evento de Gênesis capítulo 3, da queda da humanidade, quando a forma pela qual a serpente,
conduziu Eva naquela tentação, e em seguida o próprio Adão também, vindo ambos a cair, foi pondo em xeque a palavra de Deus. Você pode também tomar o texto de Romanos capítulo 1, quando diz que os homens, tendo conhecimento de Deus, eles abafaram a verdade de Deus, negando esta verdade e pondo outra dita verdade no lugar da verdade, quer seja adulterando a verdade, quer sendo propondo uma outra coisa que não estava na verdade. Então, quando nós olhamos para esse cenário de toda a Escritura, nós vemos então a importância de nós firmarmos este assunto, esse tema na nossa vida. Recentemente, nós temos tido ciência muito perto de nós de pessoas que abandonaram a fé cristã, e o ponto, ouça bem isso, o ponto foi exatamente este. Porque, irmãos, quando nós tiramos esse lastro da nossa vida, que é de fato a palavra de Deus, o que nos resta? O que nos resta? Se ela é a nossa única regra infalível, não é? De fé e prática, se tirarmos a palavra, o que nos resta? Em que ou em quem vamos crer? Então aí estaria num grande risco. Então é possível que esta realidade da ameaça à palavra de Deus, ela seja vivida por você hoje, agora, você está com dúvidas, tenha sido no passado, possa ser no futuro. É possível que você conheça alguém que, ficando em dúvida, acabou por abandonar, porque não entendeu. Então, tudo isso nos mostra a necessidade que nós temos de revisitar esse assunto de novo e de novo e de novo, porque as ameaças, elas não param. O tempo todo elas existem para pôr em xeque a palavra do nosso Deus. Eu quero dar um exemplo aqui, materializando a realidade disso. Certa vez eu conversava com um jovem que buscava uma inclinação de vida contrária ao Senhor. E depois de argumentar com ele acerca daquela prática que era errada, finalmente chegou no ponto. E o ponto era o seguinte: olha, pastor, eu de fato eu já não creio mais que esta Bíblia ela é a palavra de Deus. Pronto, aí quando ele disse isso, o coração já ficou desvendado, porque você tirou o lastro, a partir dali você já não tem mais como nortear a vida dele. Então eu tirei o foco daquele problema e coloquei exatamente nessa questão. Então agora nós precisamos estudar isso aqui, para que você creia que ela é a palavra de Deus. Mas aí, irmãos, nós nos esbarramos numa outra questão, que é igualmente difícil. E eu quero fazer essa introdução um pouquinho mais longa, exatamente para mostrar a importância desse assunto, também à luz da Escritura. Nós acabamos de ler dois textos, o de Timóteo e o do apóstolo Pedro, a epístola, que aludem a uma mesma verdade, que é a da inspiração da Escritura. Pedro vai dizer que nenhuma profecia veio de particular elucidação, mas que homens santos foram movidos pelo Espírito para registrar aquelas coisas. E Paulo vai diretamente, usando a palavra que aparece uma única vez em toda a Escritura, dizendo que toda a Escritura ela é inspirada por Deus. Mas a questão é a seguinte: nem todos terão a iluminação do Espírito de Deus para crer na palavra inspirada de Deus. Vou repetir: nem todos terão o quê? A iluminação do Espírito de Deus para o quê? Para crerem que a Bíblia é o quê? A palavra de Deus. Então a primeira coisa que você tem que pedir a Deus em oração, para que uma pessoa olhe para a Escritura e entenda que é a palavra de Deus, é que ela seja o quê? Iluminada. Porque o homem natural, ele não consegue discernir isso. Por favor, abra sua Bíblia em dois textos. O primeiro deles é 1 Coríntios, capítulo de número 2, verso 14. 1 Coríntios 2, 14. Abriram? Eu vou ler o 13 e vocês lerão juntos o 14 e o 15, ok? Eu vou ler o 13 e vocês lerão juntos o 14 e o 15. O que é que estamos buscando aqui? A capacidade que Deus dá para discernir coisas espirituais. Porque se a palavra de Deus é a palavra inspirada, ela é uma palavra que vem do Espírito.
Só o Espírito pode nos fazer compreender. Então eu vou ler o 13, os irmãos leiam o 14 e o 15. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Agora o 14. Ora, porém, você tem dois tipos de seres humanos que esse texto divide. O carnal, que é este homem aí, natural, que é o homem que está morto dos seus delitos e pecados, ele não tem discernimento. E tem um homem que é o espiritual, aquele que foi salvo pelo Espírito de Deus. Um discerne, que é o segundo. O outro não discerne. Então ele vai olhar para a Bíblia e vai dizer, não, isso aqui é palavra de homens. Como é que eu posso ter a garantia que não tem erro nela? Como é que eu posso ter a garantia que ela veio de Deus? Então esses questionamentos são questionamentos próprios de quem? Do homem natural, que é rebelde contra Deus, que é reverso contra Deus, e que é inverso contra Deus. Então ele não aceita a vontade de Deus, a vontade revelada, ele diz que é mentira e coloca uma própria. Reversão, rebelião e inversão. Ok? Por outro lado, e você, por favor, entenda bem isso, você vai ter o homem espiritual, que o Espírito de Deus age nele, na mente dele, no coração, e ele lê a Bíblia e a palavra de Deus salta aos seus olhos. Ele diz, de fato Deus falou comigo. Mas isso não é fruto de um emocionalismo, é de convencimento. Deus nos dá entendimento da verdade. Não é uma tarefa humana, mas é divina. Então não adianta eu tentar abrir a cabeça de uma pessoa e dizer que a Bíblia é a palavra de Deus, se o Espírito de Deus não agir. Ficou claro isso, irmãos? Então se você lê essa Bíblia, e você diz, rapaz, é Deus mesmo aqui falando comigo. Quem foi que te deu esse entendimento? O Espírito de Deus. Mas outra pessoa pode ler e dizer, não, isso aqui é muito bonito, tem histórias belíssimas, tem lições morais aqui, dá até para escrever, botar no carro, um adesivo, mas não é a palavra de Deus. Ele não pode dizer o contrário disto que ele afirmou, se ele não tiver o Espírito de Deus. Está claro isso aqui, irmãos? O segundo texto que eu queria que vocês olhassem, já te passo, meu irmão, é exatamente Efésios, capítulo de número 4. O apóstolo Paulo faz duas descrições do velho homem nessa epístola. A primeira está em Efésios 2, de 1 a 3. Estávamos mortos, nossos delitos de pecado, andando segundo a inclinação da carne, do mundo, do maligno, ok? E éramos por natureza todos filhos da ira. É a primeira descrição. A segunda descrição, que está em Efésios 4, 17, traz para nós, de 17 a 19, versos 17 a 19, um detalhe muito importante acerca da natureza humana sem Cristo, que eu queria que vocês ouvissem também. Olha só o que é dito, ó. Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Agora note bem, ó, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, por conta da dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda a sorte de impureza. O verso-chave aqui é o 18. Olha como é o homem natural, ó. Ele é obscurecido de entendimento. Irmão, é escuridão, trevas. Ele não vai enxergar que a Bíblia é a palavra de Deus. Por quê? Porque o homem natural está nessa condição.
Não tem como. Só que além disso, o que é que ele faz? Ele está alheio à vida de Deus, ele não tem qualquer comunhão com Deus. E eu não estou dizendo se ele é bom, do ponto de vista social, se ele é um marido bom, se ele é um filho bom, não é isso. A questão é que ele está morto, está alheio à vida de Deus. Ok? E a terceira coisa que o texto diz é que ele está assim por causa da ignorância. O que é que eles ignoram? A existência de Deus, nos termos que deveriam aceitar. Eles ignoram que a Bíblia é a palavra de Deus. Eles ignoram que eles precisam do Espírito de Deus para compreender a palavra de Deus. São ignorantes. Ignorantes aqui não é sentido de brutalidade, embora alguns sejam brutos. É de ignorar, não ter um saber. Pastor, por que isso é importante se a gente vai falar da Escritura? Porque eu queria que você visse que o mundo se divide dessas duas formas. Vão ter aqueles que vão pegar a palavra de Deus e vão dizer que ela não é palavra de Deus, que ela contém a palavra de Deus, que a ela deve ser acrescido algo, que é preciso ter uma autoridade externa para validá-la. Mas vai ter aquele que com sinceridade, não precisa ser douto, vai pegar a Bíblia e vai ler e dizer: é Deus falando comigo, que vai ser transformado por essa palavra. Então nós não estamos entrando em um assunto fácil, é um assunto difícil, sobretudo porque revela a nossa comum incapacidade, capacidade natural de tomar essa palavra e sabermos que ela é a palavra de Deus. Só foi pela graça de Deus que isso aconteceu conosco, não foi por outra razão. Por isso que o salmista, no Salmo 119, esse é o último texto que leio sobre isso, e verso 18, faz uma oração: desvenda os nossos o quê? Olhos, para que contemplemos as maravilhas da tua lei. Se Deus não nos desvendar, irmãos, nós não entenderemos. Então, às vezes eu estou conversando com uma pessoa, e eu vejo que ela não entende a Bíblia como palavra de Deus. Eu vou ficar irritado com uma pessoa dessa? Eu vou ter compaixão, não é não? Porque eu também era cego. Eu não entendia. Lá na nossa família tinha o hábito, né? Pelo menos minha avó fazia isso com os filhos da minha mãe, no caso eu e meus irmãos, que era alfabetizar e dar uma Bíblia. Aí ela botava para a gente ler e tal, os irmãos já sabem essa história. Mas naquela época eu li e gostava da história. Mas quando chegou com 16 anos e meio mais ou menos, já não lia só como uma história, era Deus falando. E o que foi que aconteceu comigo? Dos 6 anos de idade da alfabetização até 16, 10 anos, lendo a Bíblia todo dia e decorando a Bíblia. Foi que aconteceu que num dia deu um estalo, né? E pareceu diferente. Foi a ação de Deus, não foi capacidade minha, e não é de nenhum de nós. Então nós estamos lidando com um assunto difícil, que requer oração, temor ao Senhor, compaixão, para que Deus haja no coração das pessoas e elas entendam, porque na hora que Deus fizer isto, pronto, acabou. A partir dali, meu filho, você pode falar o que você quiser. É igual aquela história, né, que o povo diz assim: olha, pastor, eu não sei se era uma baleia ou se era um grande peixe, mas se até a Bíblia dissesse que ele engoliu o peixe, eu acreditava. Vai aludir na história de Jonas. Então a nossa fé, estou exagerando, tá? Mas chega a um nível que não importa mais você dizer que não é, porque o Espírito já iluminou, e é um trabalho que não muda, é permanente na nossa vida, ok? Irmão Alberto, já passou ou ainda vai falar? Por favor. Pastor, bom dia. Bom dia, meu filho. 1 Coríntios 2,14 fala que o homem natural não pode discernir as coisas do Espírito. Perfeito. Logo, podemos entender então que, isso eu estou inferindo, Ok. que a regeneração,
o fundamento para que ocorra a iluminação da palavra de Deus. Boa. Então, seria a regra geral, a regeneração. E aí a exceção seria aquilo que se encontra lá em Hebreus capítulo 6, que fala daqueles que foram uma vez iluminados, que gozaram do dom de Deus, gozaram de várias coisas e não podem ser ali renovados para arrependimento. Renovados. Duas coisas distintas, tá? Mas ligadas pela mesma ação, digamos assim. Na primeira é a seguinte: quando você diz assim, para alguém entender ele foi regenerado, você está falando de ordem de acontecimento. O que seria lógico, aí é chamado de ordem salutis, né? Mas o Espírito, a palavra de Deus vem ao nosso coração, vocação geral. A palavra é pregada, certo? A palavra é pregada para todo mundo. Não imagine aqui todo mundo morto. Imaginemos, né? Morto. Aí vem um pregador e prega a palavra, lança a semente. Ela vai cair em um coração propício e germinar. Ou pode cair no solo rochoso, ou no espinhoso, ou à beira do caminho. Quem vai fazer essa semente germinar é o quê? O Espírito Santo de Deus, que neste momento que a semente é lançada, começa a abrir o meu entendimento para a compreensão da verdade. Quando isso ocorre, já é o Espírito de Deus dando esta iluminação e já me trabalhando interiormente, me regenerando. Então são ações, digamos assim, concomitantes. Acontece a iluminação e automaticamente já vai ocorrendo também o quê? A regeneração. Lembrando que a regeneração é um ato, não é um processo. Ok? Então, quando eu digo concomitância, estou falando que elas precisam acontecer no mesmo tempo. Ok? Dá entendimento, sou regenerado. Ou sou regenerado para ter entendimento. São duas faces da mesma moeda. O homem sem o Espírito, ele não entende. Para ter o Espírito tem que ser regenerado. Exatamente, que é chamado de vocação eficaz ou chamada eficaz. Ok? O texto de Hebreus vai dizer que tiveram algumas pessoas que elas experimentaram as bênçãos da aliança, mas se corromperam. E eu disse uma coisa aqui, agora há pouco, eu disse assim, olha, uma vez que o Espírito Santo de Deus nos ilumina, aquela tarefa, ela é o quê? Permanente, não volta atrás. Então, esses aqui em Hebreus 6 se refere, não foram pessoas que foram iluminadas do ponto de vista salvífico. Elas tiveram a experiência com alguns meios da graça de Deus, foram batizadas, participaram da ceia, mas finalmente elas não tiveram essa compreensão que fez com que elas ficassem arraigadas até o final. Uma ação temporária apenas. E aí lembre da parábola da semente, que cai entre espinhos, ela cresce, mas logo ela é o quê? Sufocada, outra vem um sol, que caiu, entendeu? Então você pode ter um experimento ali inicial, mas você não permanece finalmente. Então pode acontecer isso na igreja também. Ok? Entenderam, irmãos? Alguma pergunta? Mais? Vamos adiante. Então, o que nós vamos estudar hoje da nossa confissão de fé? A introdução foi um pouquinho longa, mas ela foi necessária, tá? Nós vamos estudar hoje um assunto muito importante, que é exatamente quais são os livros da Escritura e por que eu posso tê-los de fato como livros inspirados por Deus. Na seção 2, eu vou ler aqui literalmente, lembra assim, debaixo de o nome de Escritura Sagrada, ou palavra de Deus escrita. Então, ó, Escritura Sagrada, palavra de Deus escrita, Bíblia, cânon, são termos que você usa do ponto de vista do estudo dessa doutrina, ok? Quando você vai para a Escritura, que você vai olhar o Salmo 119, por exemplo, você vai ter lá testemunho, lei, diga outra aí, juízo, mandamento. Então são sinônimos da palavra de Deus. Então você tem os sinônimos bíblicos e você tem os sinônimos teológicos. Nesse caso aqui temos a Escritura Sagrada ou palavra de Deus, incluem todos os livros do Antigo Testamento e os do Novo, totalizando 66, 39 no Velho e 20 e quanto? 7 no Novo.
Às vezes a conta falha, né? Mas são 66. Pastor, por que o senhor está sendo enfático nisso? Porque você pode ter proposições neste mundo, onde subtrai ou acrescem livros. No caso de acrescer, você tem a Igreja Católica, que vamos falar já já sobre isso. Mas os que são reconhecidamente inspirados são os 66. 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. Ok? Então, esses 39 livros. Esses livros são postos nessa condição porque somente a eles foi dado o atributo de inspirados por Deus, que é o termo que nós vimos aqui em 2 Timóteo, que é a única vez que aparece esse termo na toda a Bíblia, inspirados, e a ideia que está presente em 2 Pedro, que capítulo 1, verso 19 a 21. Agora, note bem alguma coisa. No texto de 2 Timóteo, ele diz toda a Escritura. Quando Paulo diz toda a Escritura, objetivamente, ele está pensando ali em dois momentos da revelação. O primeiro é o Antigo Testamento. Então, ele olha para trás, e vê todos os livros que foram escritos no Antigo Testamento, já reconhecidos pela comunidade judaica da época, já reconhecidos, e ele diz, esses livros são inspirados, nós vamos ver já já as qualificações disso. Mas ele também está ciente que a revelação está em processo ali. Então, aqueles livros que estão sendo confeccionados, onde Deus está usando os apóstolos para isso, também recebem este mesmo caráter de inspiração. Por favor, vamos ver isso, em dois momentos. Abra sua Bíblia em 2 Tessalonicenses, segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses, e vamos ver como Paulo via os seus escritos e os apostolares também. Somente eles, tá? 2 Tessalonicenses, capítulo de número 2, verso 15. Abriram? Então vamos lá. Ó. O que é que nós estamos procurando? O testemunho apostolar de que o que ele estava falando é a palavra de Deus inspirada. E ele agora se refere também aos demais apóstolos. Olha só, eu vou ler do 13, presta atenção no 15. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos, amados pelo Senhor, porque Deus os escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Olha, fé a quem que? Não é fé na fala do povo, não é fé no que dizem, é fé na verdade. Para o que também vos chamou mediante o nosso evangelho. Por que ele diz nosso evangelho? É o que ele prega, que é que gera vida, por meio da operação eficaz do Espírito Santo de Deus. E aí ele diz mais, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora leia o 15. Assim, pois, irmãos, permanecei firmes e guardai as tradições. Olha aí. O que ele está reconhecendo? A autoridade dos seus escritos. Está claro aqui? Obedeça. Agora, esse homem que disse isso, também disse o seguinte, abra a Bíblia agora em Gálatas capítulo 1. Gálatas 1, verso 6. Abriu? Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Então ele já está admitindo aqui que na época dele já tinha o quê? Outro evangelho. O qual não é outro, de natureza diferente,
senão que há alguns que vos perturbem e querem perverter o evangelho de Cristo. Perversão do evangelho. Tem um verdadeiro e tem outro que está querendo entrar para perverter. Mas, ainda que nós quem? Eu e os demais apóstolos. Ou mesmo um anjo vindo do céu. É sério isso? Muito. Vos prega evangelho que valém do que vos temos pregado, seja o quê? Anátema. Então ele está reconhecendo não somente a natureza inspirada do que ele está dizendo, mas também a atitude diabólica. Eu vou usar esse termo e você grave bem isso. É uma atitude diabólica de perversão da palavra de Deus. Por que o senhor usou esse termo, pastor? Porque foi assim que a serpente fez no Éden. E era o diabo. Então ainda hoje o diabo quer perverter a palavra de Deus. Notem isso. Não estamos falando de uma coisa simples, estou dizendo desde o início. Porque se ruir esse fundamento aqui, acabou. Pedro olha para Paulo e tem no grau de inspiração. Vamos agora para 2 Pedro, por favor. Vamos voltar lá, 2ª Epístola de Pedro, capítulo 3. Abriram? Verso 14. Posso ler? 2 Pedro 3, 14. Vamos ler do 14 em diante. Por essa razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenháveis por ser achado por ele em paz, sem mácula, irrepreensíveis, e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente nosso amado irmão Paulo vos escreveu, ele o quê? Escreveu, segundo a sabedoria que ele foi dada, ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. Então, olha, aqui Pedro está dizendo, olha, Paulo, apóstolo, e veja bem, viu, uma coisa importante aqui, quem foi chamado primeiro para apóstolo? Pedro ou Paulo? Pedro ou Paulo? Pedro, lá no mar, pescando. Vinde, que eu vos farei o quê? Pescadores de homens. Mateus 4, está lá. Paulo diz que ele foi nascido como fora de tempo. Foi depois. Mas esse homem, Pedro, olha para Paulo e reconhece a autoridade que ele escreveu. Por quê, irmãos? Porque ele era de fato inspirado, como Pedro era. E a coisa é tão séria que vem um juízo sobre quem deturpa a Escritura. Ora, se não fosse pecado deturpar uma palavra humana, você acha que Pedro traria essa palavra de juízo sobre quem está deturpando? Não traria. Então, por que ele está dizendo que vai ser condenado quem fizer isso? Porque está adulterando a palavra de quem? De Deus. Agora vá para Apocalipse 22. Apocalipse 22. Verso 18. Vou ler a partir daí. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a tua sorte, sua sorte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas aonde? Pronto. Pastor, aqui ele está falando de quê? Do livro de Apocalipse. Mas essa é a compreensão para toda a Escritura. Então, irmãos, o que é que nós podemos dizer sobre a Bíblia nesse sentido? Que ela é um livro inspirado por Deus, e somente esses livros são reconhecidamente o quê? Livros que vieram da parte de Deus. Ok? Agora, note bem,
nós temos, segundo a nossa confissão, alguns outros livros que são chamados de livros apócrifos. Ok? Apócrifos. Que eles não têm inspiração divina, portanto, não podem ser autoritativos, não fazem parte das Escrituras e não têm autoridade sobre a igreja de Cristo. Não são divinos, não fazem parte das Escrituras e não têm autoridade sobre a igreja de Cristo. Portanto, não podem ser nem aprovados e nem empregados como tais livros inspirados. Vou repetir, está na nossa confissão de fé, capítulo 1, seção 3. Não são inspirados, não fazem parte do cânon das Escrituras, não têm autoridade sobre a igreja e, portanto, não podem ser nem aprovados e nem empregados, porque não passam de escritos humanos, portanto, falíveis. Lembra dos atributos da Escritura? Inerrância, suficiência, infalibilidade, autoridade, suficiência, clareza. Somente a palavra de Deus tem isso. Está claro? Eu vou explicar já já os critérios para validar o cânon que nós adotamos fazendo jus à Escritura. Eliseu Júnior, depois... Vou botar pela ordem, tá? Do mais distante para o mais próximo. Diga, meu filho. Está desligado, eu acho. Reverendo, essa verdade acerca da Escritura, ela é relacionada apenas com a perversão do Evangelho, aquilo que é acrescentado ou diminuído para perverter o Evangelho, ou também ela pode ser relacionada a, por exemplo, a Bíblias que se dizem infantis, por exemplo, que às vezes você pega para ler, a mensagem ela vem suavizada, ela vem de uma forma diferente daquilo que vem escrito na Escritura, ou até alguma outra Bíblia que, por tradução, a gente acaba vendo que perde um pouco o sentido do texto, e se isso também se relaciona nesse aspecto. Se Deus permitir, você será aprovado e vai estudar essa parte de manuscritologia. Há uma diferença entre tradução e paráfrase, ou versões. Então, se eu tomar uma tradução, e aí você tem várias, e ela estiver diferente do escopo da Escritura, isso não pode acontecer, porque a tradução ela tem que ser o máximo fiel ao original. Então ela não pode nem acrescer e nem subtrair. Mas quando você pega uma interpretação, como por exemplo, você daí de uma Bíblia infantil, a pessoa está ali contando uma história a partir da história. Então eu não posso, em primeiro lugar, tomar aquilo como Bíblia. Então é um grande erro colocar na capinha lá das Bíblias da criança, dizer Bíblia infantil. Aí você abre e você pergunta, cadê a Bíblia aqui? Tem que ter o Novo e o Antigo Testamento, não é Bíblia? Tem que ter tudo. Aí tem lá a historinha de Noé, você é melhor, mais coerente colocar histórias infantis baseadas na Bíblia. Ela não é a Bíblia. Por isso que rapaz, Deus dá muita sabedoria, né? Não para mim, para aqueles homens que nós montamos nos ombros deles. Eles botaram lá 66 livros, 39 e 27, essa é a Bíblia. Se botar mais ou menos, não é a Bíblia. Pode ser uma porção dela, se fiel ao que está escrito, pode ser uma paráfrase dela, pode ser uma história baseada na história, ok? Ontem eu estava assistindo com Sinara a história dos reis na televisão, né? E aí tem lá dizendo que Davi não é filho do pai e da mãe, é uma situação lá que ocorreu. Viu isso também, irmã? Aí eu olhei para a cidade e disse, onde é que está isso na Bíblia? Eu já li a Bíblia algumas vezes e nunca vi que Davi tinha um pai postiço, não. Conversa é essa? Aí tem gente que assiste aquilo dizendo que é a Bíblia. Pode assistir? Pode, agora é uma ficção, não é a Bíblia. A Bíblia são os 66 livros. Você quer conhecer a verdadeira história? Vá para a Bíblia e leia.
Então tem que ter muito cuidado com isso, tá bom? Então, nesse sentido, meu filho, isso não é Bíblia. Pode ser histórias da Bíblia contadas para a criança a partir da Bíblia, mas a Bíblia, se eu for dar uma Bíblia para uma criança, o que é que eu tenho que dar? 66 livros. Se ele vai vir ilustrado, colorido, aí é outra coisa, para chamar a atenção dela, né? Uma folha diferente, mas só é Bíblia se tiver todos os livros. Fora disso, não, pode ser uma porção dela até, mas não é. O texto em si, Isso. ele não é muito coerente. Exato. Exatamente. Eu digo aos pais assim, ó, os que me perguntam, né? Pastor, posso dar essas Bíblias para meus filhos? Pode, meu filho, não tem problema nenhum, desde que você esteja atento ao que elas ensinam, e nunca tirando delas a Bíblia. Então, você vai fazer uma devocional com a criança, use o quê? A Bíblia. Lê a Bíblia. Olha, esses dias, um cidadão lá perto de casa perguntou, pai, se Deus sabia que Adão ia pecar, meu irmão, quando ele fez essa pergunta, eu olhei para a cenário e disse, começou. O princípio das dores, né? As perguntas difíceis. Não responda não. Hã? Não respondo não, vou deixar o seu fazer, tudo se vira. Brincadeira. Sabia por que ele criou e deixou ele pecar? Eu digo, rapaz, e agora? Aí a mãe já tinha explicado, graças a Deus que a gente caminhou junto, fiz uns acréscimos lá de textos bíblicos e tal, entendeu? Entendeu. Aí meia hora depois a gente pergunta de novo, você entendeu aquilo? Para ficar o quê? Fixado, encucar. Lembra da ideia de Deuteronômio 6? Encucar. Mas quando foi que ele teve essa pergunta? Porque a mãe, de manhã cedo, antes de estudar, faz a devocional. Lê a Bíblia, leitura sequenciada. Aí está lendo Gênesis. Leu os Evangelhos, agora está lendo Gênesis. Quando leu Gênesis, qual foi a pergunta que ele veio? Aí diz, um menino não entende? Não entende, talvez quem não entenda somos nós. Eles entendem e fazem perguntas difíceis, que dá nó na cabeça de muito adulto, talvez adulto não sabe responder, com anos de fé, ó. Então, lê a Bíblia e deixa o Espírito falar, porque o Espírito de Deus fala pela Bíblia. Fala a Bíblia. Então eu temo muito, irmão, por essas coisas de invenção para criança, quando elas são utilizadas como se fossem Bíblia, e não são. E não são. Ok? Você ia falar alguma coisa, meu santo? Já passou? Era sobre a questão da autoridade apostolar, né? Sim. Você vê bem e claramente, né, Paulo, Pedro, sempre levantando essa questão também, porque não é somente a palavra, mas o que fala também. A interação que existe perfeita entre o que fala e a palavra que foi falada. E você vê, até mesmo como você colocou agora há pouco, Pedro referendando o apóstolo Paulo. Isso, então, isso. até nisso a escritura é perfeita, quando ela não entra em choque entre si, né, entre os escritos. Pedro referenda Paulo. Né? Então, o irmão Paulo, a palavra que ele proferiu é autoritativa, vem da parte de Deus. E a segunda coisa com relação aos livros apócrifos até mesmo na prática. Se um pastor chegar na igreja e disser assim, irmãos, eu vou aqui abrir um texto, né, de um livro apócrifo e eu vou pregar nesse texto. Já pensou? Então é estranhíssima, né? Então assim, não tem autoridade nenhuma. Eles mesmos, por si mesmos, e até mesmo nem advogam para si a ideia de inspiração. Isso parte dos homens, do coração dos homens. Exato. Né? E sendo que o autor supremo da Escritura é o Espírito, não a igreja, não os homens, não a tradição, né? Mas tudo isso é confirmado, protegido pelo Espírito Santo. Por isso que a gente vai ver que até na tradução, né, por mais que se afaste um pouquinho do original por conta das questões culturais, língua, tudo mais, mas nós temos uma
boa, excelente tradução da Escritura, para que nós não percamos, né, o sentido original do texto. Exato, e não somos prejudicados por conta disso. Né? Isso. Mas quando nós queremos deturpar a Escritura, aí nós partimos por outros caminhos. Exatamente. E aí já é a natureza humana, né, de rebeldia contra a palavra de Deus, aceitando interpretações equivocadas, querendo criar artifícios para moldar a palavra de Deus ao nosso próprio coração. Exato, né? Justo. Justificar o nosso erro. Né? Perfeito, isso aí mesmo. Bom, então, olha, os apócrifos... Desculpa, meu irmão, aqui, Alberto. Depois o diácono Raimundo Filho também tem uma palavra. Pastor, eu conheço um irmão em Cristo, já somos amigos há muitos anos, e uma das coisas que é motivo de angústia para ele é como se deu o processo de formação do cânon. Porque o senhor vai explicar aí os critérios que validam e invalidam o livro para inserção no cânon. Ok. O senhor vai explicar isso. Mas o que o angustia é como se deu esse processo. Quem foi que decidiu? Quais foram ali os membros que chegaram, debateram e chegaram à conclusão? Não, esse livro não faz parte, né? Esse livro vai fazer parte, né? Como se deu esse processo? Quanto ao Antigo Testamento, ele até mais, vamos dizer... digamos assim, mais aceito, né? Não seria essa palavra que eu queria botar, mas mais aceito, porque já era algo culturalmente estabelecido dentro do povo de Israel, ali pelos anciãos da igreja, pelos anciões, pelos sacerdotes, então já era formalizado. Mas depois veio as revelações ali do Novo Testamento. Ok. Então, primeiro é isso, como se deu esse processo, e aí eu fico assim, até porque eu não sei explicar, já busquei material na internet, eu não vejo explicações satisfatórias para poder explicar para ele como se deu o processo. Porque o que eu explico para ele, eu me limito a dizer olha, doutos da igreja se reuniram, verificaram que alguns ensinos tinham princípios que confrontavam os demais livros da Escritura e que, por essa razão, eles foram retirados do cânon. Okay. Então, me limito apenas a dizer isso, mas não aprofundo, porque não tenho um conhecimento para tal. Minha segunda pergunta. A inerrância das Escrituras, ela é apenas nos escritos originais ou também na Bíblia tal como nós aqui a lemos? Tá, vamos por parte, viu? Primeiro, sobre o processo de canonização, nós vamos explicar isso aqui, tá certo? Quais são os critérios deste processo. Primeiro eu vou falar dos critérios, depois dos processos. Sobre a inspiração, são os autógrafos. Acho que esse é o nome, autógrafos. Agora eu esqueci o nome, autógrafos. Os originais, vamos lá. Autógrafos, obrigado, irmão. Obrigado. Os autógrafos, esses são inspirados. Mas como o pastor Eliseu falou, Deus, em sua sabedoria, preservou as traduções para que elas tenham, então, preservado os ensinos da Escritura. Porque, por exemplo, você vai traduzir para uma língua, você tem uma palavra que você tem a necessidade de fazer uma palavra composta para ter uma. Em outras que tem duas, com uma se resume. Então, nesta multiplicidade de línguas que foram criadas pelo próprio Deus, há uma ação do próprio Deus para preservar o sentido original das Escrituras. Inclusive tem um aluno que fez uma monografia aqui sobre isso, que eu quero indicar esta monografia para que ele possa ler, seu colega, depois eu passo, tá? Digitalizada, e também um livro que vai explicar esse processo, para ele ler, porque uma coisa é ele ver aqui a aula, outra coisa é ele ler o assunto e depois tirar dúvida, ok? Então Deus preserva o sentido do texto, para que a gente não perca por conta da tradução. Agora, inspirados originais só os autógrafos, aqueles que são os textos originais. Ok? Esses são inspirados. Érica. Sim, o mesmo critério. De apóstolos e profetas até no Novo. São reconhecidamente.
Lógico. Então, assim, o que o Espírito permitiu é isso que Foi isso deixado. Que foi deixado. Por exemplo, ó, nós temos 2 cartas de Paulo aos Coríntios, mas há registro de 4 ou 5. Por que somente essas 2? Porque foram essas que o Espírito conduziu para que ficassem registradas para nossa edificação e salvação. Érica. Pastor, no caso da pergunta do irmão, realmente é uma situação complicada, as pessoas têm muitas dúvidas, mas uma resposta que pode dar ao seu amigo é que a Bíblia, os 66 livros, eles não se contradizem. Eles não? Se contradizem. Sim, Muito é um pelo dos contrário, há várias passagens em livros e anos diferentes que só confirma passagens anteriores. Perfeito. Então, como os homens são falhos, a gente já vê que aí não é a ação do homem, né? É de Deus. E no caso dos apócrifos, eles são livros históricos, mas que eles têm várias contradições, que contradizem, inclusive, várias passagens do verdadeiro Da livro. própria Escritura. Então, aí já dá para saber a separação do que é, da formação do cânon, né? Aham. É isso. Lembrando que uns são critérios e outro é o processo. Me parece que a dúvida dele residia no processo. Pronto, nós vamos ver um e outro, são diferentes. Andam juntas, as duas coisas andam juntas, porque assim, os critérios eles foram usados durante o processo. É bom que entendamos isso aí, mas tem que diferenciar. Nós vamos ver primeiramente os critérios, tá bom? Não há pretensão de terminar essa aula hoje, porque são muitos, mas eu quero ensinar todos para vocês. Eu não quero ninguém se desviando aqui. Porque dizer, eu não sei, não. Você pode não ter crido que o Espírito não agiu em você, não é um ato soberano meu, é dele, até porque eu não sou soberano, mas saber você vai saber. Pelo menos vai ouvir. Pastor, há alguns anos, aí fechar aqui meu ciclo de perguntas, há alguns anos foi achado uns escritos Sim. originais relacionados, por exemplo, a um capítulo adicional de Atos. Uhum. Não sei se o senhor chegou a ver essa notícia. Esse capítulo ele poderia ser inserido hoje? posteriormente? Hoje? Não. Não pode. Vou explicar depois por que isso. Ok? Posso retomar aqui então? O diácono Raimundo Filho. Pastor, Vocês estão vendo como esse assunto suscita dúvida? Estão vendo? Agora imagine essas dúvidas todas na cabeça de um cidadão que é bombardeado todo dia por alguém que tem outra Bíblia que não é essa. E começa a lançar dúvida. Balança a estrutura, meu filho. Daqui a pouco você tem um cidadão que ele está vindo todo dia na igreja, mas já não crê na Bíblia, porque já foi minado. Então, por favor, prestem atenção nisso. E eu já vou anunciar aqui que no mês de outubro nós vamos ter uma série de palestras no seminário, todas pela internet, inclusive uma delas proferidas pelo reverendo Robério, que é professor da nossa casa, falando exatamente sobre cânon. E eu espero que você reserve um tempo para ouvir e aprender também. Ok? Para reforçar esse ensino. Diácono Raimundo Filho. Sabemos que a Bíblia é a palavra de Deus revelada e inspirada. Ok? Sabemos e cremos. Sabemos e cremos. Estou dizendo que você não crê não, tá, meu filho? Eu só estou reforçando a pergunta. Eu sei, mas eu creio? Eu creio? Você tem que responder essa pergunta. Não é só saber, não. É crer. Eu creio. Duas coisas diferentes, meu filho. A Bíblia diz que o saber ensoberbece. Deus não é contra o saber, mas é um saber que é humilde. Então tem que saber e crer. Desculpa a interrupção, mas pode prosseguir. Perdoe. A palavra de Deus, ele nos revela de forma inspirada. Neste caso, existiriam
revelações sem ser inspirada por Deus. Meu como filho, alguns até irmãos hoje, creem. você vai nessa igreja aqui, do lado tem um bocado de revelação sendo dada, você até paga para receber. Só não é de Deus. Porque a revelação de Deus para o homem, que é a seção 9 da nossa confissão, está aqui, ó. Não tem outra. Hebreus 1. Havendo Deus outrora falado de muitas formas e de muitas maneiras, hoje nos falou, aos pais pelos profetas, né? Hoje nos falou pelo seu filho, ponto. Falou. Lembra que eu, quando falei esse texto, eu disse, falou e nunca mais vai falar. Encerrou. Agora veja, ó, preste bem atenção do ponto de vista lógico. Para que eu vou precisar de nova revelação, se eu nem conheço a que eu tenho nas mãos? Porque se você estudar essa Bíblia e ficar com dúvida sobre o que você deve ser e fazer para ver agradar a Deus, ainda justificaria você querer uma nova. Mas você não sabe nem esta, quer outra? Estude essa. Aprenda essa. Tente exaurir o que está aqui. Aí se você conseguir, e eu já vou dizer que vai ser uma luta em glória, aí você vai buscar uma outra. O problema é que a gente está cheio de invencionice. Porque a gente quer uma coisa que mexa com o nosso sentimento, mas a gente não quer trabalhar e fazer calo na mente. Não quer estudar? É mais fácil pegar uma revelação pronta. Às vezes se compara até você ir no supermercado. Olha, fazer uma feijoada é um negócio gostoso, não é um negócio gostoso? Mas fazer uma feijoada bem feita dá trabalho? Dá um trabalhinho, não dá não? É um negócio gostoso, dá um trabalho. Mas eu posso ir no mercado e ver uma latinha lá com a feijoada pronta. Vou comer, botar a farinhazinha ali e tal. Mas é a mesma coisa, para mim não é, tá? Do que aquela feijoada que a minha esposa prepara, de véspera, e fica ali, aquela carne ali, aquela coisa gostosa, né? Não é, meu filho, feijãozinho, não é. Às vezes a gente está querendo fazer isso com a palavra de Deus. Desprezar aquilo que foi preparado com tanto poder e graça, por uma revelação da hora. Vai se perder. Vai se acabar todinho nessa história. Porque não é a palavra de Deus. Por isso que a gente tem que conhecer que ela é inspirada e crer que ela é inspirada. E se eu tenho ela como inspirada, eu não preciso de mais nada. Preciso dela. Paulo estava preso, pediu capa, pediu livros e pediu o quê? Os pergaminhos, a Bíblia. Traz a Bíblia para mim. Eu estou preso aqui, eu preciso de livro. A capa para o frio, o livro para continuar estudando e a Bíblia porque eu preciso dela. Então pensa nisso. Vai, meu santo. Quem agora? Marcelo. Só um fato interessante que eu acho, pastor, Por favor, quanto à inspiração, né? A gente sabe que a Bíblia, cante ao registro, Deus se vale das características daquele que a registrou. Lógico. Né? A forma de Isaías é diferente da forma de Jeremias escrever, o contexto histórico é outro, ok? A forma literária com que ele escreve, um escreve epístola, outro escreve tipo narrativa, outro escreve como poesia, diferente, e resguarda as características individuais dos escritores. E isso, inclusive, era até um aspecto de validação canônica, as características individuais. Tanto é que a gente tem dúvida até hoje se Hebreus foi escrito por Paulo, né? Não tem como confirmar isso ainda, alguns acham que foi. Eu tenho a minha opinião particular, né? Mas por quê? Porque se assemelha, guarda essas características, tá bom? Beleza? Diácono Jeremias, espanquem o assunto, tá? Não fiquem com dúvida. Diga. A questão de fé que fala da Escritura Sagrada, no capítulo 6, ou no capítulo 1, parágrafo 6. Certo. Tem como o senhor abrir aí? Só um instante aqui, porque eu tenho que abrir aqui agora, contar com a minha... Seção 6.
É capítulo todo o 1, conselho de Deus concernente a todas as coisas necessárias para a glória dele, para a salvação, fé e vida do homem, ou é expressamente declarado na Escritura, ou pode ser lógico e claramente deduzido dela. É esse? Isso. Aí mais abaixo ele diz: a Escritura nada se acrescentará em tempo algum, nem por novas revelações do Espírito, nem por tradições dos homens. Pronto, perfeito. A minha dúvida é essa daqui. É porque eu lendo isso aqui há algum tempo, o Espírito ainda está revelando alguma coisa em relação à Escritura, como Não. ele afirma aqui. Ele está iluminando aquilo que já foi revelado. São duas ações do Espírito. A de revelação, que foi dada apenas aos escritores canônicos, porque eles estavam falando inspiradamente. Deus revelando a vontade dele para aquele homem, para que ele registrasse. Fez com Moisés, fez com Isaías, fez com Daniel, fez com Paulo, fez com Marcos, com João. Revelou, ponto, cessou a revelação. O que que ele dá a partir da revelação? Iluminação para compreender aquilo que foi dito. Aí, nesse caso, deveria ser aqui, colocado outra palavra, então, né? Aqui. Quando ele diz por novas revelações do Espírito. Pois é, mas é porque ele está comparando aquilo que já foi velho, dito, não tem nada novo a ser acrescentado pelo Espírito. Então ele está dizendo, o Espírito não revela nada novo. Ele só faz o que agora? Ilumina. Não tem nova revelação. Então, eu vou usar a expressão comum para ver se consegue traduzir. Então, eu diria assim, irmãos, vou ler aqui a velha revelação de Deus, porém atual. Aí eu abro a Bíblia e leio. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas. Aí chega agora aqui um profetinha, para lançar uma profetada e diz assim, vou trazer uma nova revelação do Espírito. Teresina, Teresina, ouve o Senhor. Não, onde é que está isso na Bíblia aqui? Ele pode ler a Bíblia, ele pode pregar, explicar o texto e aplicar a verdade àquele contexto. Mas ele não pode dizer que aquilo que ele está dizendo é nova revelação. Por quê? Porque não se pode acrescer nada à Escritura, nem por novas revelações do Espírito, e nem por tradições humanas. E quando o senhor coloca essa questão, sempre que alguém vem dizer que ouviu da parte de Deus alguma coisa, ele vai atribuir isso a Deus, ao Espírito. Isso. Certo? Então, assim, é no sentido de proteger. É como assim Paulo mesmo, diz né? assim, ainda que o anjo vai falar, ou eu mesmo, não, né? Mas Paulo coloca a seguinte situação, ainda que um anjo, apareceu um anjo ali, falou tal, essa palavra não pode ser aceita. Né? Não tem nova. A outra coisa que eu ia falar, é porque a gente vai ficando velho e aí passa... Filho, eu sei o que é isso. Sim, na época do período apostólico, né, tiveram revelações do Espírito. Sim. Que não foram registrados na Escritura. Correto. As próprias cartas de Paulo, que foram úteis para o tempo presente, como revelações, como a uns é dado salmos, outros é dado profecia. Para aquele momento específico, aconteceu. Era a ação, a atuação do Espírito Santo, mas não foram registrados. Exatamente. Quem é que tem um critério disso? Claro, o senhor vai falar sobre isso. É o Espírito Santo. Exatamente. E nesse ponto é que nós temos que nos apegar com toda firmeza. Nós nunca dedicaremos, nem à igreja, nem a homem nenhum, nem a qualquer concílio, nem qualquer outra coisa, a autoridade máxima sobre a Escritura. É do Espírito Santo. Exato. E não pode homens. ser dado a outro. De jeito nenhum. Diga. Vocês estão perguntando, eu estou achando ótimo, mas cada escolha é uma renúncia. E a renúncia é que a gente não vai terminar hoje. Mas eu não estou preocupado com isso, porque até Jesus voltar a gente vai ensinar isso. Não tem problema, tá bom? Então, se quer terminar, não é hoje. Vamos explorar o máximo que pudermos. Eu não quero vocês com dúvida. Por favor, vai lá, Alberto. Pastor, quando ainda aqui na corrente do que o irmão Jeremias e o irmão Raimundo Filho falaram, eu quero fazer uma pergunta. Qual é o texto? Havendo Deus? Não, aqui no todo o conselho de Deus concernente sim. A todas as Deixa coisas... eu só lhe fazer uma consideração, desculpe.
eu estou seguindo a sequência. Esse tópico é um específico. Então, se for uma questão que é imediata, ok. Não. Senão a gente... Não, é porque é o seguinte, porque eu já estou na esteira deles. Vai. Necessárias para a glória de Deus e para a salvação, fé e vida do homem, ou é expressamente declarado na Escritura, ou pode ser lógica e claramente deduzido dela. Ok. A Escritura nada se acrescentará em tempo algum, nem por novas revelações do Espírito, nem por tradições dos homens. Ok. Essa revelação aqui, ao qual a confissão faz referência, seria revelações de cunho doutrinário, de vida e profissão de fé da igreja? Por que eu faço essa pergunta? Que eu acho que talvez tenha sido o intuito do irmão Raimundo Filho, se eu não estiver equivocado. Porque hoje nós temos dentro da igreja até grandes homens, por exemplo, John Piper, ele crê na continuidade dos dons do Espírito. John MacArthur, por exemplo, outro não, é cessacionista. Mas aí a gente lida muito, e aqui todos nós temos irmãos... Seu pastor também, viu? Hã? Seu pastor também é sensacionista, viu? Pois não. Nós temos aqui, com certeza, irmãos de outras denominações que muitas vezes relatam experiências próprias. Por exemplo, de cunho específico da vida dele. Que Deus falou com ele em sonhos, por exemplo. Ok. E nós ficamos um pouco, eu pelo menos fico um pouco... Reticente. em querer dizer, ou em chegar e dizer para ele, será que foi de Deus mesmo? Ou tentar, então, dissuadi-lo daquilo. Porque, muitas vezes, o que ele alega é que houve algo relacionado à vida dele, específica, por exemplo, uma revelação de uma enfermidade, digamos assim. E aí ele fez o exame, foi lá e atestou que estava enfermo. Ok. Como lidar com uma situação dessa? Porque foi mais ou menos nessa esteira, acho que talvez ele tenha falado. Uma revelação, mas não de cunho doutrinário e que impacta a vida da igreja em si. Mas muitas vezes revelações de cunho pessoal, que dizem respeito ao foro íntimo da pessoa. Ok. Primeira coisa. Essas coisas, se elas ocorrerem, ou ocorressem, elas não têm poder autoritativo. Primeira coisa. Eu não posso basear minha vida por isto. Porque esta mesma pessoa que conta que teve sonho e aconteceu, ela não conta os vários que teve e não aconteceu. Então como é que eu vou basear minha vida se uma vez eu sonho e acontece, a outra eu sonho e não acontece? Primeira coisa, então elas não têm cunho autoritativo. Porque elas não são a palavra de Deus. Segunda coisa importante, eu não posso dar a isto o nome de revelação. Porque elas não estão na mesma categoria da inspiração divina. Não somos como os homens santos, inspirados por Deus, que falaram da parte de Deus. Não somos mais, não tem mais apóstolo, é outra briga. Não tem apóstolo hoje, então não tem mais ninguém, ouça bem isso, ninguém que fale inspiradamente, nem o seu pastor que você ama tanto. Eu não posso abrir a boca para dizer isso, porque eu não sou, e ninguém depois daqueles que foram os escritores da Escritura, dotados desta inspiração, só aqueles. Segundo, terceira coisa importante, que você tem que atentar para isso. Aquele que tem sonho, conte como o quê? Com o sonho. Sonho é sonho, Bíblia é Bíblia. Agora, Deus revelou-se na Escritura de muitos modos, de muita maneira, por sonho. Mas hoje nos falou pelo Filho. Então ele já deu a revelação perfeita, não precisa de mais outra. Quarta e última. Podia ser preteriano de 3 pontos, né? Mas vai 4. Quarta e última. O fato de na minha vida eu ter esses direcionamentos de Deus, que pode ocorrer, são chamados de insights, onde você está com uma dúvida sobre a sua vida, e com base no conhecimento prévio que você tem da Escritura, Deus te ilumina para você ser dirigido a uma determinada prática
que agradará a Ele, mas o fundamento não está na sua experiência, mas na verdade que você já recebeu. Por exemplo, rapaz, por isso que negócio de exemplo, não vou dar não, porque se eu der o exemplo vai virar norma e norma não é a Bíblia. Mas é possível que em algum momento da sua vida você está saindo de algum lugar e você tem aquele insight, rapaz, eu vou voltar para pegar tal coisa. Já aconteceu isso com você? Aí você vai, pega, aí aquela coisa que você voltou para pegar, lá na frente, você vai usar. Aí você, rapaz, Deus me revelou. Não, meu filho, por favor. Isso não é uma revelação, isso é um insight que Deus lhe dá. Porque você está sendo guiado pelo Espírito de Deus. E o Espírito te guia pela palavra. E sabe que a sua vida está comandada por Ele. Mas eu não vou viver à mercê disso. Por quê? Porque lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a palavra. Não é as cogitações da minha mente, não são as cogitações da minha mente, não. Então, cuidado com isto, para você não pautar a sua vida. Olha, tem gente que faz isso e pauta casamento, venda de bens, decisão para ir embora ou ficar em um determinado local. Por que você não vai para os princípios da Bíblia? Por que você não faz diferente de Lameque, que mesmo passando fome com a família, decidiu ir para outra região e lá foi a tragédia da família. Morreram ele e os filhos. Por que você quer ter um insight desse para guiar a sua vida? Guie pela palavra, meu filho. Conheça a Bíblia. Torne a prática na sua vida. E você não vai viver à mercê disso, não. Preste bem atenção. Boa parte das pessoas que se devotam a isso, pouco leem e meditam na Escritura. Porque se meditasse e a elas fossem apegadas, não ficariam à mercê destas coisas. Não ficariam. Lhe garanto isso. Garanto isso, não tenho a menor dúvida. Então, cuidado com isso. Ok? Para finalizar por hoje. Não vai finalizar o assunto, vai finalizar por hoje. Ai. É assim mesmo. Tomar aguinha, né? Obrigado. É porque, irmãos, olha, é triste você ver uma pessoa guiando a sua vida pelo vento. Sendo que você tem um firme fundamento. Que loucura, essa é uma insanidade. Você tem a Bíblia, a palavra de Deus, você vai guiar a sua vida pelo vento. Eu estou usando o vento metaforicamente, né? Por qualquer outra coisa que é vã. Qual é a diferença de alguém que joga um búzio para alguém que acredita na nova revelação? No que diz a natureza do ser guiado. Qual a diferença? Nenhuma, meu filho. Só porque uma vai lá dentro da igreja? Será que é isso e o outro está na tenda? Porque a tenda, ela profana. E a igreja, ela sacraliza o ambiente. Não, meu filho. A mesma atitude. Crer naquilo que não é inspirado por Deus. A mesma. Mas aí o outro, porque é feito no ambiente, tem um tom mais espiritual. Cuidado com isso. Lê a Bíblia, viu? Lê a Bíblia, ore. Peça a Deus iluminação para você compreender. Isso é importante. Quando o povo de Deus estava entregue à idolatria, nós lemos hoje Josias, foi que Josias achou que estava perdido e por isso o povo estava perdido. E olha que coisa interessante, né? Achou o livro perdido dentro da igreja. Parece hoje, né? Um bocado de Bíblia perdida por aqui. O livro perdido dentro da igreja. Aí achou a Bíblia. Quando o povo volta para a Bíblia, a vida se ajusta. Sai da Bíblia, a vida se atrapalha. Isso não serve de exemplo. Você quer mais revelação para explicar a tragédia da vida de alguém que se afasta da Bíblia? Então, vamos lá. Então, esses livros apócrifos, eles não são inspiração divina, não fazem parte da Escritura,
não serve de autoridade para a igreja e nem pode ser aprovados e empregados com o escrito divino, porque são escritos o quê? Humanos. Agora observe bem, vou só dar uma selada nisso aqui. Aliás, eu vou parar por aqui hoje, porque eu vou falar sobre a autoridade da Escritura Sagrada. E aí, Alberto, chama seu amigo para vir domingo que vem, porque eu vou falar dos critérios e do processo. Tá bom? Até aqui, ficou alguma dúvida, pelo menos assim, mais aparente? Diga, irmã Raimunda. Traz ali o microfone para ela, meu irmão, por favor, meu santo. Não seria uma dúvida. Estava ligado já. Não seria uma dúvida, seria Ok. só acrescentar aqui um versículo que a própria palavra de Deus já diz. Qual versículo e texto? Em João 14, a partir do versículo 24. Até o 31 ele relata muito João bem. 14? A partir do versículo 24. Deixa eu abrir aqui. Vai. Pode falar. Onde Jesus fala aqui que quem o ama e aceita as suas palavras como verdadeiras e acredita nelas, ele também fala que mandará o seu Espírito para nos lembrar daquilo que ele falou e o que o próprio Deus falou antes que o enviasse ele. Então, ele não fala que Deus, ou que o seu Espírito ia trazer revelação nova. Ele fala que vai lembrar daquilo vai lembrar daquilo do que já existia. Perfeito, E irmão. isso faz muita diferença na nossa vida. O Espírito faz duas tarefas aqui nesse texto que a senhora citou. Ele convence que é a verdade e ele lembra da verdade. Ele não traz nova. Perfeito. Muito Então, obrigado. Nesse caso especificamente aqui, para que eu não tenha essa dúvida que o amigo do irmão aqui relatou, eu preciso conhecer a origem. Porque a origem de todas as coisas, ela vai parar em algum lugar. Isso. E aí ela se resume, automaticamente ela se resume ali. Então, não tem... Para isso, eu só preciso ter um conhecimento dessa origem, acreditar que realmente esse Deus é o Deus que é o nosso Deus, que pode nos libertar, que pode nos salvar, que pode ser a nossa essência, que aí já não depende mais da gente, né? Vai depender Exato. geralmente do Aí Espírito domingo Santo que de vem, se Deus permitir, nós vamos falar sobre a autoridade da Escritura. E vamos falar dos critérios de canonização e o processo. Venha, porque a lista é grande, eu quero bater item por item com vocês, para vocês ficarem sem dúvida e crendo. Tá bom? Que é a sessão 4, que nós vamos estudar no próximo domingo. Ok, irmãos? Quero agradecer a Deus por essa oportunidade maravilhosa que Ele nos deu. Irmão, isso aqui é uma bênção. Uma bênção. Tê-los aqui, a gente estudar esse texto e aprender tanto, né? Uns com os outros por meio de Jesus Cristo.